O cheiro de pão quente tinha quase desaparecido de Paris, e isso dizia mais sobre a França de 1789 do que qualquer discurso de ministro ou oração de bispo. Quando uma cidade para de sentir o cheiro do pão, alguma coisa já apodreceu fundo demais. Naquela semana de julho, o povo não discutia filosofia nas ruas. Discutia fome, preço, dívida no caderno, criança chorando, farinha sumida, soldado rondando esquina e boato correndo mais rápido do que cavalo. Bastou esse conjunto de humilhações se encontrar no mesmo ar para a cidade começar a tremer antes mesmo do primeiro tiro. A Revolução Francesa não caiu do céu como uma ideia bonita. Ela nasceu quando viver ficou caro demais, quando obedecer passou a doer mais do que arriscar a própria pele, e quando Paris percebeu, quase ao mesmo tempo, que o rei ainda tinha palácio, mas o povo já não tinha paciência. Paris era barulhenta, apertada, desigual, orgulhosa e fedida, como tantas capitais antigas costumavam ser. Ruas estreitas, lama, cavalos, mercado, fumaça, sinos, tabernas, igrejas, carroças, becos e uma massa humana que crescia em tensão. O século XVIII gostava de se imaginar refinado, mas para a maior parte da população, a vida tinha pouco verniz. A aristocracia podia dançar em salões cheios de velas, usar perucas empoadas, falar de honra e etiqueta, pedir vinhos caros e discutir moda enquanto o povo disputava alimento básico. O pão era o centro da vida comum. Não era detalhe de mesa. Era quase a fronteira entre o dia suportável e o desespero. Quando a colheita falhava, quando o inverno apertava, quando o preço subia, a cidade inteira sentia. E em 1789, Paris sentia tudo ao mesmo tempo. A França carregava dívidas imensas, muito por causa de guerras caras e de uma monarquia que gastava demais, a tempo demais. O sistema de impostos esmagava quem tinha menos e protegia quem tinha mais. Clero e nobreza conservavam privilégios antigos, enquanto a maioria pagava a conta. Isso não é figura de linguagem. Era a estrutura real do reino. No papel, Luís XVI ainda era o rei absoluto de uma das maiores monarquias da Europa. Na prática, reinava sobre um país exausto, atravessado por má administração, crise financeira e um desgaste moral difícil de esconder. O iluminismo já tinha espalhado ideias perigosas para qualquer regime acostumado a mandar sem prestar contas. Gente letrada discutia soberania, liberdade, direitos, representação, mas seria um erro contar essa história como se tudo tivesse começado nos livros. Livro não derruba fortaleza sozinho. Quem faz isso é uma multidão que já perdeu o medo ou o respeito, às vezes os dois. Nos bairros populares, a conversa não era sobre tratados abstratos. Era sobre pão sumindo, trabalho rareando, patrão apertando, imposto humilhando, boato de tropas cercando a cidade e a impressão de que quem estava no alto jamais pisaria na lama para entender o que estava em curso. As ideias deram linguagem ao ressentimento. A fome deu combustível. Na primavera daquele ano, a monarquia convocou os Estados Gerais, algo que não acontecia havia muito tempo. A decisão já revelava fraqueza. Quando um rei chama representantes porque não consegue mais segurar o edifício sozinho, é sinal de rachadura séria. Clero, nobreza e terceiro estado foram chamados para discutir a crise. O problema é que o terceiro estado, que representava a imensa maioria da população, não queria mais servir de figurante obediente num jogo em que sempre saía perdendo. Havia advogados, profissionais liberais, comerciantes, homens letrados e membros de uma burguesia em ascensão que já não aceitavam o velho modelo político. Quando perceberam que o sistema de votação preservaria a vantagem dos estamentos privilegiados, reagiram. O impasse empurrou os acontecimentos para outro patamar. A autoproclamação da Assembleia Nacional não foi apenas um gesto político, foi um aviso. A partir dali, a autoridade não desceria apenas do trono. Ela começava a subir com violência do chão. O juramento do Jogo da Pela, em junho de 1789, deu forma a essa ruptura. Aqueles homens prometeram não se dispersar até que a França tivesse uma Constituição. Parece cena limpa em livro escolar, mas o impacto foi enorme. Aquilo dizia ao país inteiro que o rei já não mandava sozinho nem sem contestação. Em Versalhes, a corte ainda ensaiava firmeza.
como se pudesse conter a maré com postura e cerimônia. Em Paris, a leitura era outra. Se o rei mobilizasse tropas, haveria repressão. Se dissolvesse a Assembleia à força, o confronto viria. A demissão do ministro Jacques Necker em 11 de julho, visto por muitos como alguém mais sensível à crise, funcionou como fósforo lançado em palha seca. O povo leu a saída dele como sinal de golpe vindo do alto. As ruas reagiram com raiva imediata. A tensão virou movimento. Nessa altura, Paris já era uma cidade vivendo de rumor em rumor. Boatos tinham peso físico. Diziam que o rei reunia soldados estrangeiros ao redor da capital. Diziam que a Assembleia seria esmagada. Diziam que os ricos deixariam o povo morrer de fome. Diziam que havia conspiração para quebrar a cidade pela barriga antes de quebrá-la pelas armas. Em tempos assim, o medo circula em massa. Um homem escuta na padaria, repete na taberna, aumenta na esquina e entrega uma versão ainda pior no mercado. Não importa se tudo era verdadeiro da forma como se contava. O efeito era real. Barricadas improvisadas, grupos armados, gente correndo atrás de pólvora, ferro, qualquer coisa que pudesse virar defesa. A vida comum deixava de ser comum. O comerciante já pensava em fechar antes do anoitecer. A dona de casa media farinha como quem conta minutos. O trabalhador olhava para a rua como quem espera notícia ruim. O sino tocava e ninguém mais escutava apenas sino. Escutava prenúncio. Também havia uma cultura popular de rua que costuma ser abafada quando essa história é contada apenas pelos palácios. Paris tinha pregadores improvisados, panfletos, caricaturas, canções políticas, conversas inflamadas em cafés, tabernas e praças. O povo urbano não era um bloco silencioso esperando instrução da elite. Havia ali uma energia própria, um modo de transformar notícia em teatro e indignação em ato público. A palavra corria, inflamava, deformava, ganhava corpo. A cidade produzia sua própria política nos espaços de convivência. Quem tinha fome não ficava calado por educação. Mulheres de mercado discutiam preços e culpados com uma franqueza que assustava homens de gabinete. Artesãos, aprendizes, pequenos lojistas e trabalhadores sem estabilidade formavam uma camada inquieta, muito sensível ao custo do alimento. Essa Paris não usava a linguagem acadêmica, usava a linguagem da sobrevivência. E sobrevivência não pede licença. No dia 12 de julho, o jornalista Camille Desmoulins subiu numa mesa no Palais Royal e fez o que muita gente já estava esperando que alguém fizesse. Transformou a ansiedade em chamado. Sua fala caiu em ouvidos prontos. A multidão precisava menos de convencimento do que de gatilho. Dali em diante, o impulso ganhou rosto, som e direção. Bustos de Necker e do Duque de Orleans foram erguidos como símbolos. Houve choque com tropas. Houve correria, vidro, grito, fúria. Paris começava a se ver como protagonista da própria crise. Não mais espectadora de decisões tomadas em Versalhes, mas força capaz de impor o próximo passo. Essa mudança mental é decisiva. Revoluções não explodem apenas quando há miséria. Elas explodem quando a miséria encontra a sensação repentina de que agir talvez funcione. Na véspera da tomada da Bastilha, a busca por armas já não era um impulso disperso. Era necessidade concreta. Sem armas, a cidade tem medo. Com armas, a cidade calcula. Multidões invadiram depósitos, procuraram mosquetes, reuniram pólvora, improvisaram liderança. O alvo seguinte começava a ganhar contorno. A Bastilha era, do ponto de vista militar, menos importante do que sua fama sugeria. Não guardava grandes multidões de prisioneiros. Não era o coração do poder francês. Mas isso pouco importava. O valor da Bastilha era simbólico. E símbolos, às vezes, pesam mais do que muralhas. A fortaleza representava a arbitrariedade real, prisão sem apelo, autoridade que some com corpos e cala vozes. Num momento em que Paris queria provar para si mesma que podia ferir o velho regime, aquele prédio severo, de pedra escura e reputação assustadora, servia perfeitamente como inimigo visível. É aqui que a semana muda de tom de forma definitiva. A fome continua no fundo de tudo, mas agora ela anda de mãos dadas com outra coisa: dignidade ferida. O parisiense que entra nesse trecho da história já não luta só por pão barato.
Luta para não viver mais ajoelhado diante de uma ordem que lhe cobra tudo e lhe devolve quase nada. Quando a manhã de 14 de julho amanhece, a cidade já não está apenas tensa, está pronta. Há medo, claro, sempre há. Só que o medo começa a dividir espaço com uma coragem áspera, meio improvisada, nascida da raiva e da urgência. E esse é o ponto em que a fome deixa de ser apenas sofrimento privado e vira força pública. A multidão vai se mover, a fortaleza vai entrar no campo de visão, e a França vai descobrir que um regime antigo pode parecer eterno, até o instante em que a rua resolve testá-lo. Quando a manhã de 14 de julho chegou, Paris já não parecia uma capital obediente. Parecia uma cidade tentando decidir, na marra, quem mandava nela. O calor do verão se misturava ao suor de gente andando de um lado para o outro com pressa, carregando notícia, medo e intenção. Não era um povo avançando como exército treinado, em fileiras perfeitas, com ordem limpa e bandeira desfraldada ao vento. Era outra coisa. Eram homens de ofício, vendedores, artesãos, carregadores, pequenos comerciantes, curiosos, agitadores, desertores, gente armada com mosquetes tomados às pressas, espadas velhas, facas, ferramentas, pedaços de ferro. Em muitos pontos da cidade, o que se via era improviso. Só que improviso, quando encontra motivo forte, também derruba portão. A multidão sabia que precisava de pólvora. Sem pólvora, aquelas armas reunidas às pressas eram quase uma encenação. E a Bastilha, para todos os efeitos, guardava justamente o que faltava. Poucas horas antes, boa parte da cidade havia se dirigido ao Hotel des Invalides, onde milhares de armas foram tomadas. Isso não significava que Paris já estivesse organizada, mas mostrava que a hesitação estava ficando para trás. O gesto era claro. Não se tratava mais de protesto apenas barulhento, de rua cheia e ameaça lançada ao vento. A busca por armas indicava que o confronto era levado a sério. A cada passo, mais pessoas se juntavam. Algumas por convicção, outras por impulso, outras porque sentiram que, se a cidade inteira estava se movendo, ficar parado seria quase se excluir da própria época. Há momentos assim na história. Você não precisa entender todos os detalhes do processo para perceber que algo grande começou e que o custo de não participar pode ser tão alto quanto o de participar. Em Paris, esse clima já dominava o ar. E quando o alvo se impôs diante dos olhos, sombrio e maciço, a cidade encontrou seu grande teatro de pedra. A Bastilha não era apenas um prédio, era uma presença. O tipo de construção que já intimida antes da primeira palavra. Torres grossas, muralhas altas, pontes levadiças, canhões, fossos. Ela condensava numa forma visível aquilo que o antigo regime tinha de mais temido: o poder de prender, calar e manter distância. Para muita gente nem importava quantos presos havia lá dentro. Importava o que ela significava. Durante anos aquele nome servira como ameaça, pairando sobre qualquer desafeto da coroa. A prisão por lettre de cachê, decisão régia sem julgamento regular, tornara a Bastilha mais do que um cárcere. Fizera dela um símbolo de arbitrariedade. Em tempos normais, poucos ousariam sequer olhar para a fortaleza como alvo real. Só que Paris já não estava em tempos normais. A cidade tinha cruzado um limite mental. E depois que uma população cruza esse limite, pedra deixa de ser pedra e vira desafio. O governador da Bastilha, Bernard René de Launay, não tinha diante de si uma situação simples. Dentro da fortaleza havia soldados, provisões limitadas, pólvora e uma posição que parecia defensável, mas cercada por uma massa imprevisível. Negociar poderia soar como fraqueza. Resistir poderia transformar a fortaleza inteira num palco de massacre. A multidão, por sua vez, também não era uma entidade única falando com uma só voz. Alguns tentavam negociação, outros já queriam resultado imediato. Esse desencontro é importante porque impede uma leitura limpa demais dos acontecimentos. A tomada da Bastilha não foi uma operação milimetricamente planejada desde o início. Houve idas e vindas, mal-entendidos, tensão crescente, momentos em que o desfecho parecia incerto. Delegações entraram para conversar. O objetivo declarado era retirar a pólvora e os canhões, ou garantir que não seriam usados contra o povo.
Do lado de fora, a espera inflamava ainda mais os ânimos. Toda pausa alimentava suspeita. Toda demora parecia armadilha. Enquanto isso, a cidade assistia e participava. Em revoluções, os espectadores nunca são apenas espectadores por muito tempo. O simples fato de uma multidão cercar uma fortaleza real já produzia um efeito psicológico enorme. Cada homem presente sabia que estava atravessando um ponto sem volta. Se a Bastilha cedesse, não seria apenas uma vitória local. Seria a prova concreta de que o rei podia ser ferido no símbolo. Se a Bastilha resistisse com sangue demais, Paris se incendiaria de outro modo. A tensão foi escalando até que os primeiros disparos romperam o fio da negociação. Ainda hoje, os detalhes exatos de quem disparou primeiro e em que circunstâncias são debatidos. Mas o efeito é indiscutível. A partir dali, o que ainda tinha aparência de pressão política virou combate aberto. E combate de rua costuma ter um ruído próprio, confuso, brutal, sem a clareza elegante que os quadros posteriores às vezes inventam. Disparos ecoaram. Fumaça se espalhou. Homens caíram. Gente tentou avançar sobre as pontes. Outros recuaram, outros insistiram. O pânico e a coragem passaram a circular juntos. Alguns corpos tombavam e, em vez de dispersar a massa, pareciam empurrá-la mais adiante. Isso acontece quando a morte deixa de assustar sozinha e passa a enfurecer. A Bastilha tinha vantagem de posição. Atirar de dentro era mais seguro do que avançar do lado de fora sob fogo. Só que a multidão crescia. E com ela crescia também a convicção de que aquela muralha precisava cair. Ao redor, surgiram reforços inesperados. Guardas franceses, soldados treinados que haviam se aproximado da causa popular, colocaram experiência militar e até canhões a serviço do assalto. Esse detalhe pesa muito. Sem esse apoio, a multidão talvez sofresse mais tempo sem romper a defesa. Com ele, a pressão sobre a fortaleza mudou de nível. Já não era apenas uma massa exaltada de civis diante de pedra e pólvora. Era uma insurreição ganhando competência no meio do próprio tumulto. A luta se arrastou por horas que pareceram muito mais longas do que foram. O verão deixava o ar pesado. A fumaça machucava a vista. O som dos tiros e dos gritos atravessava a cidade. Em algum ponto, aquilo deixou de ser apenas batalha por pólvora. Virou disputa por sentido. Quem vencer ali contaria ao resto da França o que era possível fazer contra o velho poder. Launay percebeu que a posição se tornava cada vez mais frágil. A fortaleza não poderia sustentar um cerco longo sob aquelas circunstâncias, e o risco de invasão violenta crescia. Veio então a capitulação. Quando as pontes baixaram e o controle da Bastilha escapou das mãos da guarnição, não caiu somente uma prisão, caiu uma barreira psicológica. O povo de Paris havia mostrado a si mesmo e ao reino inteiro que podia avançar sobre um símbolo temido do absolutismo e vencê-lo. O que aconteceu depois ajuda a entender por que a Revolução Francesa não pode ser narrada como cerimônia limpa de nascimento da liberdade. A queda da Bastilha foi uma cena de triunfo popular, mas também de fúria desatada. Launay foi capturado. A multidão, inflamada por horas de confronto, mortes e humilhação acumulada, não agiu com misericórdia. O governador acabou morto, e sua cabeça foi levada em exibição numa lança pelas ruas de Paris. Outros oficiais também foram mortos. Esse momento costuma chocar quem espera da história uma linha moral confortável. Só que revoluções reais não são organizadas para proteger sensibilidade futura. Elas explodem com beleza simbólica e crueldade prática no mesmo gesto. A violência da rua não surgiu do nada naquele dia, e tampouco terminaria ali. A cidade que derrubava um símbolo de opressão também começava a aprender o gosto terrível da justiça convertida em espetáculo. A notícia correu como incêndio em palha seca. A Bastilha havia caído. O rei, em Versalhes, ainda tentava medir o tamanho do terremoto. Conta-se que, ao ser informado, teria perguntado se aquilo era uma revolta. A resposta atribuída ao duque de La Rochefoucauld-Liancourt entrou para a história. Não, senhor, é uma revolução. A frase ficou famosa porque condensa bem o salto daquele dia. Uma revolta pode ser contida, isolada, esmagada. Uma revolução altera o próprio chão. E foi isso que 14 de julho fez. Não resolveu a fome imediatamente.
Não curou a dívida francesa. Não trouxe paz. Não pacificou interesses. O que trouxe foi a prova de que a autoridade tradicional podia sangrar diante da mobilização popular. Isso muda tudo. A cidade que no começo da semana temia tropas passou, ao fim daquele dia, a inspirar províncias inteiras. A cultura material da época também faz essa virada ganhar carne. Pensa nas roupas manchadas de suor e fuligem, nos aventais de trabalho transformados em uniforme improvisado de insurreição, nas botas gastas correndo sobre pedra irregular, nas janelas abertas com gente observando, rezando, tremendo ou incentivando. Pensa nos sinos, no rangido das carroças, nas oficinas fechando cedo, nas padarias sem farinha suficiente, nos cafés fervendo de conversa, nos panfletos, nas fitas e cocares começando a adquirir peso político. A revolução não nasceu só nos grandes salões e papéis oficiais. Ela se vestiu com o tecido áspero da cidade comum. E é por isso que a tomada da Bastilha pesa tanto na memória. Porque naquele dia, a história deixou de parecer uma coisa distante, decidida apenas entre reis, nobres e ministros, e desceu para a rua com cheiro de pólvora, sangue, lama e pão em falta. Ao cair da tarde, Paris já não era a mesma cidade da manhã. A fortaleza começava a ser desmontada, não só como construção, mas como mito. Pedras da Bastilha seriam vendidas depois como lembrança e prova, quase relíquias de um velho mundo quebrado à vista de todos. Só que o mais importante ainda estava por vir. A queda da prisão abriu uma porta que ninguém mais sabia fechar. O medo mudou de lado. O rei ainda ocupava o trono, a nobreza ainda existia, os privilégios ainda não tinham evaporado. Mas agora havia um precedente. E precedentes são perigosos quando chegam carregados de multidão armada e memória recente de vitória. A fome que empurrou Paris até esse ponto ainda continuava ali, raspando as entranhas da cidade. Só que agora ela já tinha encontrado forma política. E quando fome e política se reconhecem, a semana deixa de ser apenas crise. Vira começo de mundo novo, ou de pesadelo novo. Às vezes dos dois ao mesmo tempo. No dia seguinte, a França amanheceu sem conseguir fingir que aquilo tinha sido apenas um tumulto parisiense. A queda da Bastilha feriu muito mais do que um prédio. Ela rompeu a imagem de invulnerabilidade do regime e espalhou um tipo novo de nervosismo pelo reino inteiro. Em Paris, as ruas ainda estavam carregadas de fumaça moral. O povo celebrava, comentava, exagerava, reinterpretava. Cada esquina produzia sua própria versão do que havia acontecido. Para uns, era a vitória da cidade sobre o medo. Para outros, era só o começo de uma desordem sem freio. Nos palácios, o susto tinha gosto de atraso. O rei foi forçado a aceitar fatos que já não controlava. Em pouco tempo, Luís XVI apareceria em Paris usando a cocarda tricolor, gesto pensado para apaziguar, mas que também soava como admissão de fraqueza. Quando um soberano precisa vestir o sinal da rua para tentar sobreviver à rua, o poder já mudou de temperatura. A capital não vivia só de entusiasmo. Havia cansaço, fome, tensão, filas, incerteza. O pão continuava sendo o centro de tudo. A Bastilha caída não enchia a mesa vazia. Isso importa muito, porque impede que a Revolução Francesa seja tratada como um conto de libertação instantânea. O povo não saiu de 14 de julho para um mundo estável. Saiu para uma paisagem ainda mais aberta, mais perigosa, mais agitada. A criação da Guarda Nacional sob o comando de Lafayette buscava dar alguma forma ao caos. A Comuna de Paris se reorganizava. A cidade tentava se governar sem parecer totalmente entregue à multidão, mas também sem negar que a multidão havia se tornado força decisiva. No meio disso, os hábitos cotidianos se transformavam. Conversas de mercado já não eram só sobre preço, eram sobre poder, traição, privilégio, medo de conspiração, esperança de mudança. A política saiu de vez dos gabinetes e virou assunto de mesa, de fila, de rua, de igreja, de oficina. Fora de Paris, o impacto veio em ondas. A notícia da Bastilha chegou às províncias misturada a boatos ainda mais alarmantes. Começou o que se convencionou chamar de Grande Medo. Camponeses e moradores de pequenas cidades ouviam histórias sobre bandos armados, nobres conspirando contra o povo, mercenários a caminho,
celeiros ameaçados, colheitas em risco. Em muitos lugares, o medo virou ataque preventivo. Castelos foram invadidos, arquivos senhoriais queimados, símbolos do domínio feudal destruídos. Esse ponto costuma ser tratado de maneira apressada, mas ele é vital para entender a amplitude da ruptura. A Revolução deixou de ser apenas uma crise da capital e se converteu numa alteração emocional do país inteiro. O camponês, que talvez nunca tivesse visto Paris, passou a agir como se a velha ordem estivesse balançando diante dos seus próprios olhos, porque, de certo modo, estava. E quando as pessoas simples percebem que a autoridade pode vacilar, elas correm para acertar contas antigas. O mundo rural francês tinha seus próprios sofrimentos e suas próprias razões para explodir. Direitos feudais, taxas, obrigações, dependência econômica, colheitas incertas. Para muita gente no campo, o senhor não era uma abstração elegante de livro de história. Era cobrança concreta, peso herdado, privilégio visível. Quando os rumores se espalharam, muitos agiram sem esperar instrução formal de Paris ou da Assembleia. É aí que a Revolução ganha seu corpo verdadeiro. Não apenas debate constitucional, mas uma vasta crise de obediência. Havia muito de improviso, muito de exagero, muito de pânico, mas havia também decisão. Papéis que registravam obrigações feudais foram rasgados ou queimados, porque o povo intuía, com acerto simbólico, que destruir o documento era começar a destruir a sujeição. A chama que subia desses arquivos não queimava só papel, queimava a aparência de eternidade de uma ordem social antiga. Na noite de 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional atravessou um daqueles momentos em que a pressão da realidade obriga o discurso a correr atrás do fato consumado. Diante do avanço da agitação no campo e da crise geral, deputados renunciaram a privilégios feudais e abriram caminho para uma mudança enorme na estrutura legal da França. Não foi um gesto puro, nem unanimemente altruísta, nem simples. Houve cálculo, medo, tentativa de salvar o que ainda pudesse ser salvo, impulso sincero de reforma e também desejo de evitar um desabamento maior. Só que para o povo, a mensagem era nítida. Aquilo que parecera imexível começava a ceder. O reino fundado na hierarquia de nascimento, privilégio corporativo e distância social, sofria um corte profundo. Não desapareceu de uma vez, mas perdeu a tranquilidade de séculos. A fome tinha ajudado a empurrar a porta. A rua a escancarou. O campo agora empurrava as paredes. A cultura política também se alterava com velocidade. Jornais, panfletos, gravuras e discursos circulavam num ritmo quase febril. Nomes antes restritos a círculos mais letrados passavam a ser comentados por gente comum. Não porque todos lessem tratados, mas porque as ideias já vinham mastigadas pela urgência do tempo. Liberdade na boca popular não era um conceito abstrato pairando no ar com elegância. Era poder comprar pão sem se humilhar, poder não ser esmagado por tributo injusto, poder ter voz quando a cidade e o país queimavam. Igualdade tampouco era a fórmula perfeita. Era, antes de tudo, a recusa a continuar sustentando uma estrutura onde alguns nasciam cercados de imunidade e outros de cobrança. Essa apropriação imperfeita das ideias é uma das coisas mais humanas da Revolução. O povo não precisava repetir filósofo palavra por palavra. Bastava reconhecer, no próprio sofrimento, a chance de dizer não. Em outubro daquele mesmo ano, a tensão voltaria a tomar forma brutal quando mulheres de Paris marcharam até Versalhes, exigindo pão e pressionando a família real a se aproximar da capital. Esse episódio costuma ser lembrado pelo impacto visual e político, e com razão. Mulheres que haviam vivido por meses o drama do mercado, da escassez, da administração doméstica em crise, decidiram converter o sofrimento cotidiano em marcha. Elas não entraram na história como figura decorativa, mas como força ativa. Isso ajuda a corrigir uma leitura estreita demais da Revolução Francesa, centrada apenas em homens de tribuna e generais em formação. A Revolução teve voz feminina nas ruas, no mercado, no protesto, na insistência pelo básico. O problema da fome nunca saiu do centro. Mesmo quando a linguagem política subia de nível, a barriga vazia puxava o debate de volta para o chão. Ao mesmo tempo,
a imagem da monarquia ia sendo corroída de um jeito difícil de reverter. Versalhes, com seus salões e seus rituais, parecia cada vez mais distante do país real. Maria Antonieta, em especial, já carregava enorme rejeição popular, muita dela alimentada por panfletos, caricaturas e rumores nem sempre justos nos detalhes, mas devastadores no efeito. Em tempos de crise aguda, a figura da rainha luxuosa funciona quase como um insulto ambulante, ainda que a verdade histórica seja mais complicada do que a propaganda da época gostava de pintar. O que importa, para o roteiro da Revolução, é o desgaste simbólico. A monarquia deixou de parecer sagrada, virou alvo. E quando o sagrado político perde a proteção invisível que o sustentava, cada erro, cada silêncio, cada demora, cada gesto ambíguo custa o dobro. Só que esse processo não trouxe paz moral. É fácil olhar para a Revolução Francesa a partir do resultado e escolher um lado limpo. A realidade, quando vista de perto, recusa limpeza demais. Houve coragem autêntica, desejo verdadeiro de mudança, revolta justa contra privilégio insuportável. Houve também violência, paranoia, vingança e um apetite crescente por purificação pública que mais tarde cobraria preço alto. Em julho de 1789, muita coisa ainda estava em aberto. O terror, a queda do rei, a república, as guerras, as guilhotinas e os excessos mais conhecidos ainda não tinham se consolidado diante de todos como destino inevitável. O que existia era uma França em combustão, uma capital que havia percebido a própria força e um país onde fome, humilhação e política tinham finalmente se agarrado pelo pescoço. A semana em que a fome se transformou em revolução não resolveu a França. Ela mudou a direção do abismo. Talvez seja por isso que essa história continue tão viva. Não porque ofereça conforto, mas porque revela uma verdade incômoda. Nenhum regime apodrece só por cima. Ele apodrece também quando quem está embaixo percebe, tarde demais para os de cima, que já não consegue respirar dentro dele. Paris, em 1789, não era uma metáfora elegante. Era gente tentando comer, tentando entender boatos, tentando sobreviver a preços absurdos, tentando medir até onde dava para obedecer sem desaparecer. Quando esse limite foi rompido, a cidade não pediu licença à história. Ela entrou nela à força, e talvez seja esse o ponto mais perturbador de todos. O momento em que a necessidade cotidiana, tão banal e tão íntima, deixa de ser apenas sofrimento doméstico e vira motor de transformação coletiva. O pão faltou, a confiança desabou, a rua respondeu, e o reino nunca mais voltou a ser o mesmo. Se essa história te prendeu até aqui, não precisa comentar do jeito automático de sempre. Me conta uma coisa mais viva. Em qual momento desse roteiro você sentiu que a França já não tinha mais volta? Foi no preço do pão, no medo correndo pelas ruas, na Bastilha cercada, na cabeça levantada na lança, nas mulheres marchando por pão? Quero ler essa percepção, porque ela muda de pessoa para pessoa. E às vezes o trecho que mais marca você não é o que mais marcou os livros. E se houver algum episódio histórico que te perseguiu depois de assistir, daqueles que ficam na cabeça dias depois, escreve também. Pode ser guerra, império, colapso, cidade perdida, revolta popular. Esse tipo de troca ajuda a comunidade do canal a não virar só plateia. Vira memória compartilhada entre pessoas que gostam de sentir a história pulsando, não apenas decorar data. Se esse vídeo fez sentido para você, fica por perto. Se inscreve de um jeito simples, sem cerimônia, para não perder os próximos. Tem muita história que parece distante até o minuto em que a gente percebe que ela ainda conversa com o presente. E quando puder, volta aqui nos comentários e conta qual tema você gostaria de ver no canal contado desse jeito, com poeira, tensão e gente real no centro. Às vezes, o próximo vídeo pode nascer justamente da lembrança, da curiosidade ou da inquietação que você trouxer.